Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega comigo o livro de Baruque, capítulo 4, versículo 27. Baruque está depois de Jeremias, tem Jeremias, Lamentações, e daí vem Baruque. E está logo antes de Ezequiel. Jeremias, Lamentações, aí vem Baruque. Logo antes de Ezequiel. Nós pegamos no versículo 4, aliás, nós pegamos no capítulo 4, versículo 27, que diz: coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo, porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, conceder-vos-á com a libertação eterno regozijo. Esse trecho, que começa no versículo 27, ele está precedido por aquilo que está no versículo 25. Olha logo antes, versículo 25, veja: suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina. Fostes perseguidos por vossos inimigos, em breve, porém, assistireis à sua ruína, e sobre suas cervizes poreis os pés. Meus delicados filhos tiveram que andar por ásperos caminhos, acossados qual rebanho roubado pelo inimigo. E aí vem o trecho que nós pegamos em primeiro lugar, o 27. Coragem, porém, filhos meus. Veja bem o finalzinho, versículo 26. Meus delicados filhos, somos nós, tiveram que andar por ásperos caminhos, acossados qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo, porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, conceder-vos-á com a libertação eterno regozijo. E o Senhor me inspirou esse trecho do livro de Baruque. Até você sabe, nós acabamos usando pouco o livro de Baruque, né? Nós sempre falamos em Isaías, em Jeremias, mesmo em Ezequiel, mas Baruque quase a gente não fala, não usa. E o Senhor inspirou esse trecho central do profeta Baruque. Por quê? Porque você viu o tema do nosso acampamento é este: filhinhos, atendam ao meu apelo, rezem, rezem, rezem. E eu senti que isso que está na Sagrada Escritura, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, essas palavras podem ser colocadas nos lábios de Nossa Senhora, para nós, hoje. Quando eu digo hoje, é nesses tempos que nós estamos vivendo. Versículo 26. Meus delicados filhos tiveram que andar por ásperos caminhos, acossados qual rebanho roubado pelo inimigo. E daí ela diz a nós: coragem, porém, meus filhos. É ela nos chamando de filhos. Claro, eu sei que lá na Bíblia quem fala isso é o Senhor, mas eu repito, essas palavras podem muito bem ser colocadas nos tempos de hoje, dos lábios de Nossa Senhora para nós. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, infelizmente. Quisestes apartar-vos de Deus,
ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo, porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, conceder-vos-á com a libertação eterno regozijo. E regozijo quer dizer alegria, felicidade. Ele vos concederá com a libertação eterna alegria, eterno regozijo, eterna felicidade. É isto que a mãe está nos prometendo. Mas qual é o trecho central também nesta passagem? É: orai a Deus. E daí eu me lembrei das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que continuam até hoje. Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje no dia 24 de junho de 1981. Portanto, faz bastante tempo. E continuam até hoje. Veja bem, continuam até hoje. No ano passado, completaram-se 25 anos dessas aparições. Aliás, completaram-se de 80 para 90, completaram os 20 anos, e agora nós estamos no 21º ano das aparições. Ela continua ainda aparecendo todos os dias, às 20 para as 6. Todos os dias. Aquele grande teólogo, René Laurentin, que nos começos, apenas como teólogo, ele nem pensava nessas coisas. Mas ele ficou tão tocado pelas atuais aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que como teólogo ele quis estudar. E foi estudar com toda humildade, de coração aberto, não apenas com a cabeça dele, claro, também com a cabeça dele de teólogo, mas com o coração aberto. E este teólogo francês, René Laurentin, fez uma comparação muito interessante. Ele disse: em Lourdes, Nossa Senhora apareceu sempre de manhã cedo. Todas as vezes que ela apareceu a Bernadette, ela apareceu de manhã cedo, logo pela manhã. Em Fátima, ela apareceu sempre ao meio-dia, e foi sempre assim. Para os 3 pastorinhos, ela apareceu sempre ao meio-dia, desde o 13 de maio até o 13 de outubro. E diz ele: Nossa Senhora agora está aparecendo de tarde. E a que horas? Interessante. Lá em Lourdes aparecia de manhã cedo, mas não tinha um horário assim exato. Em Fátima aparecia ao meio-dia, mas também não tinha um horário assim exato. Ao passo que em Medjugorje ela começou a aparecer, e até hoje aparece ainda. E interessante, onde quer que estejam os videntes, eles recebem a aparição de Nossa Senhora. Quando a Visca, por exemplo, esteve aqui no Brasil, nesse horário, interessante, para ela Nossa Senhora se adaptava ao horário do Brasil. Então 20 para 6 ela aparecia. E diz o teólogo René Laurentin: por que Nossa Senhora fez isso? Por que Deus colocou ela aparecendo primeiro de manhã cedo, depois ao meio-dia e agora de tarde? Ele disse: porque agora nós não estamos no começo, nós não estamos mais no meio, nós já estamos no fim dos tempos. Ele falando isso, nós agora estamos no fim dos tempos. E disse ele: porque o dia termina às 6 horas da tarde. E ele perguntava: quantas horas são no relógio de Deus? No relógio de Deus, quanto falta para terminar? Ele disse: muito pouco. Faltam apenas 20 minutos. Agora veja, meu irmão, veja, minha irmã,
Se Nossa Senhora começou a aparecer em 1981, nesse horário, e já se dizia que no relógio de Deus só faltava 20 minutos para o dia terminar. Veja, depois de 21 anos, nós estamos muito mais perto, e nós não podemos brincar. Todos aqueles que têm o coração aberto estão nos repetindo que Nossa Senhora dignou-se aparecer, e nunca houve uma aparição no mundo que tivesse essa insistência desta aparição em Medjugorje, porque Nossa Senhora aparece todos os dias. Em Lourdes, Nossa Senhora apareceu algumas vezes. Em Fátima, ela apareceu uma vez por mês. Agora ela não está aparecendo semana por semana, não. Ela está aparecendo dia por dia. E por quê? É uma mãe insistindo com seus filhos, como que dizendo: meus filhos, rezem, meus filhos, deixem o pecado, meus filhos, busquem a santidade, meus filhos, façam jejum, meus filhos, se voltem para Deus. É a mãe insistindo todos os dias. Graças a Deus, Medjugorje tornou-se um lugar de oração. Gente do mundo inteiro começou a ir para lá, e ainda hoje continua indo. E bonito que o que eles encontram naquele lugar é já um ambiente de oração. Porque Nossa Senhora mesmo foi formando as pessoas daquela cidade. É uma cidade pequena, é uma paróquia, da qual ninguém sabia no mundo. O nome Medjugorje nem era conhecido. Ela está naquela região que era a antiga Iugoslávia, mais precisamente na Croácia. Mas que beleza! Aquela cidadezinha pequenininha, naquela paróquia simples. Interessante, quando os freis franciscanos construíram a igreja, todos disseram que eles construíram uma igreja muito grande. Claro, ela não é grande demais, mas é uma igreja grande. Todos disseram: mas por que os freis construíram uma igreja tão grande aqui, nesse lugarzinho pequenininho? Na verdade, nem eles sabiam por que estavam construindo uma igreja tão grande assim. Deus sabia. Ele já estava preparando o lugar para a vinda da sua mãe. E que bonito, o que se respira naquela cidade é oração. Por quê? Porque já na primeira aparição, que aconteceu no dia 25 de junho de 1981, até você pode estranhar, eu falei que a primeira aparição aconteceu no dia 24, agora eu estou falando no dia 25, deixa eu explicar então. Foi muito interessante porque no dia 24, e lá era um dia feriado, um dia santo, eles viviam um dia santo, embora estivessem no regime comunista, portanto tinham que trabalhar, mas o povo de Deus daquela cidade guardava aquele dia como dia santo, o dia de São João Batista, 24 de junho. Então, de tardezinha, alguns jovens estavam andando, passeando, brincando. Lá é um lugar muito acidentado, lá está cheio de montes e montanhas. E de repente, eles viram um relâmpago, e logo em seguida, uma senhora muito linda apareceu para eles e quis falar com eles, mas eles ficaram tão apavorados, com tanto medo, que desceram o morro abaixo numa corrida. Até dois deles que estavam com um saco de maçãs, lá existe muita maçã, eles foram colhendo maçãs nas macieiras no caminho. Esse tempo é um tempo que está dando maçã. Lá é verão, mês de junho, lá é verão,
o contrário daqui do Brasil. Eles estavam colhendo maçãs e colocando naquele saco. Portanto, um de cada lado carregando o saco de maçã. Os dois largaram o saco de maçã no chão e as maçãs foram rolando o morro abaixo. E eu não sei quem correu mais, se foram as maçãs ou se foram eles. Até uma das meninas acabou perdendo a sandália dela no morro. Tal foi o pavor que aqueles jovens tiveram. Daí em casa eles contaram, né? O que tinha acontecido. Claro, ninguém acreditou, pelo contrário. Até os pais deles nem quiseram que eles voltassem para lá. Mas no dia seguinte, dia 25, uns foram e outros não foram. Mas alguns deles foram, até algumas pessoas que no dia anterior não tinham ido, foram. Isso já diz muito para nós. E quando chegaram lá, no monte, exatamente às 5:20, Nossa Senhora aparece para eles. Até interessante como aconteceu em Fátima. A mãe de um deles, ou delas, eu não lembro bem agora, disse: faz o seguinte, leva água benta, porque se for Nossa Senhora como vocês estão dizendo, nada vai acontecer. Mas se for alguma coisa do demônio, então peguem água benta e quando aparecer para vocês, peguem e joguem água benta, porque se for coisa do diabo, vai embora. E aqueles jovens, na inocência, fizeram isso e levaram água benta com eles. E muito, muito bonitinho, até que quando Nossa Senhora lhes apareceu, eles ficaram encantados. Mas daí a pessoa que levou a água benta estava encantada, mas se lembrou que levou a água benta, então tirou a água benta e jogou em Nossa Senhora assim, né? E viu que era algo real, porque molhou a roupa. E Nossa Senhora olhava para eles, olhava para aquela que levou a água benta, olhava para o molhado, como que mostrando, né? E Nossa Senhora com a cabeça mostrou para eles que não era nada daquilo que tinham pensado, que a mãe tinha pensado. Era ela mesma que estava aparecendo para eles. E o que ela lhes disse, nesse dia 25 de junho, foi isso: eu sou a Rainha da Paz. O meu desejo é que se celebre aqui a festa da paz, no dia 25 de junho, ali em Medjugorje, né? O meu desejo é que se celebre aqui a festa da paz, no dia 25 de junho. E repetiu 3 vezes: paz, paz, paz. E dizem os jovens, que eram muito jovenzinhos, muito pequenos, como eu disse, alguns não foram. E outros que não tinham estado no dia 24 foram no dia 25. Entre eles o pequenininho, o Jacó, Yaakov, que não tinha ido no dia anterior. E é interessante porque aqueles foram, Nossa Senhora foi aparecendo para eles, daí para frente, sempre para os mesmos. Para eu não errar os nomes deles, deixa eu pegar aqui nessa revista. Eles são a Visca, a Miriana, o Ivan, é Ivan para nós, né? A Ivanka, que é como que o feminino de Ivan, a Marísia, que é Maria também, e o Yaakov, que era o pequenininho. 3 moças e 2. Aliás, eu me enganei, são 4 moças e 2 rapazes. A Visca, a Miriana, a Ivanka e a Maria. E depois os 2 rapazes, o Ivan e o Yaakov, que é o Jacó. Nossa Senhora apareceu para eles então e lhes disse isso que eu estava lhes repetindo: eu quero, o meu desejo é que se celebre aqui a festa da paz, no dia 25 de junho, porque eu sou a Rainha da Paz. E repetiu 3 vezes
E esses 6 dizem que quando ela disse paz, 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 havia uma insistência na voz dela. É como alguém que dissesse que é preciso a paz, é preciso que venha a paz, é preciso que aconteça a paz. E ela continuou: reconciliem-se, reconciliem-se. E dizem os meninos, da mesma forma, assim como Nossa Senhora acentuou, eles sentiram no coração o acento especial que ela dava à palavra paz, que na língua deles é mir. Ela também acentuava: reconciliem-se, reconciliem-se. Eles entenderam que era preciso haver reconciliação, mas nem podiam imaginar toda a força do sentido daquelas palavras. Como também eles entenderam bem a insistência de Nossa Senhora na paz, mas nem eram capazes de calcular todo o significado, toda a força, toda a amplidão daquela insistência de paz, paz, paz. Lembrem-se que naquele tempo, em 81, eles estavam ainda debaixo do regime comunista. Até eles 6 sofreram muito por causa do regime comunista. As pessoas que do mundo inteiro começaram a ir a Medjugorje foram ainda durante o regime comunista. Foi só no final dos anos 80 que a cortina de ferro caiu o muro de Berlim e o sistema marxista foi caindo. Mas eles estavam nesse tempo durante o regime comunista. E daí Nossa Senhora continuou depois de dizer 3 vezes paz e 2 vezes dizer reconciliem-se. Ela diz: o mundo caminha para a catástrofe. Veja, já na primeira vez Nossa Senhora disse: o mundo caminha para a catástrofe. Ela não disse a Iugoslávia, ela não disse os países do leste europeu, que eram os países comunistas. Ela não diz a Europa, ela diz: o mundo caminha para a catástrofe. Gente, Nossa Senhora não diria o mundo caminha para a catástrofe se isso não fosse realidade. A primeira vez que eu vi esta mensagem de Nossa Senhora, que foi a primeira, eu fiquei muito tocado. E disse: meu Deus, isso é sério, isso é muito sério. Nossa Senhora, que é mãe, ela não vem para assustar. E é interessante que em Medjugorje, Nossa Senhora, embora fale coisas muito sérias, chamando a atenção do mundo, mas ela é sempre muito suave, muito tranquila. Ela é realmente a rainha da paz. E o que ela quer é a paz. O que ela quer dar às pessoas é paz. Quanta gente se converteu por causa disso? Quanta gente se converteu por causa disso? Por aquilo que sentiram indo a Medjugorje, ou aquilo que sentiram recebendo, acolhendo no coração as mensagens de Nossa Senhora lá em Medjugorje. Então ela disse: o mundo caminha para a catástrofe. Se o mundo quiser a salvação, deve recuperar a paz. Mas para ter a paz, terão a paz somente se voltar para Deus. Eu repito: se o mundo quiser a salvação, deve recuperar a paz. Mas para ter a paz, mas terá a paz somente se voltar para Deus. Tudo isso é muito sério. E para você poder perceber a seriedade do que Nossa Senhora está dizendo, bem depois, 15, 16 anos depois que aconteceram aquelas guerras fratricidas, quer dizer, de irmãos contra irmãos, dentro daquele mesmo território que era a Iugoslávia. Você sabe como aqueles países passaram por guerra, eram 3 povos, dali mesmo, como se fosse o Brasil Sul, o Brasil Nordeste e o Brasil Centro, ou o Brasil Oeste.
brigando, guerreando-se uns com os outros. Foi o que aconteceu com a Iugoslávia. E muita gente morreu. Muita gente foi para a guerra. E muita gente morreu na guerra. Por isso mesmo, os freios lá de Medjugorje, sabendo que havia muitas mães que perderam seus filhos, e muitas esposas que perderam seus maridos, que foram para a guerra e morreram lá, quiseram fazer uma celebração na igreja e depois fazer a via sacra, porque em Medjugorje, desde o começo, eles fazem uma via sacra lá para o alto do monte. No alto de um grande monte existe uma grande cruz, e toda sexta-feira se faz uma via sacra a pé, subindo morro acima. É uma via sacra muito linda. Então eles promoveram isso, primeiro uma celebração na paróquia, e depois uma via sacra com as mulheres que tinham perdido seus filhos ou seus maridos. Mas quando chegou o dia, eles ficaram impressionados, porque vieram tantas senhoras, e todas elas vestiram de preto, porque lá nessa região eles guardam luto, e porque estavam sendo convocadas para uma celebração em uma via sacra, pelos filhos e pelos maridos perdidos, elas foram de preto, foram de luto. E havia tantas senhoras, que a igreja, que era grande, encheu-se, a praça da igreja encheu-se, as ruas ao lado encheram-se. Terminada a celebração, começaram a via sacra. E gente nessa via sacra, quem olhava de baixo, parecia uma grande avenida de preto, subindo pela montanha. E a montanha é alta. Quando os primeiros estavam já lá em cima, as primeiras senhoras já estavam lá em cima, havia gente ainda embaixo. Tal a quantidade de mulheres que perderam seus filhos e perderam os seus maridos. E impressionante também como os habitantes de Medjugorje e das regiões em redor de toda a Croácia começaram a dizer para o mundo inteiro, e veja, isso é muito importante, eles começaram a dizer para o mundo inteiro, quando Nossa Senhora começou a nos aparecer aqui em Medjugorje, e pedir que nós rezássemos e rezássemos muito para ter a paz. Quando Nossa Senhora disse que para termos a paz, era preciso converter-se, era preciso voltar para Deus, era preciso deixar o pecado, era preciso buscar a santidade. Nós levamos a sério, disseram eles, e realmente os habitantes de Medjugorje levaram a sério, mas eles dizem, nós não imaginávamos o que significava o que Nossa Senhora estava nos dizendo. Nós não imaginávamos que viria uma guerra tão feia, tão horrível, onde nós mesmos que morávamos nesta região íamos guerrear uns com os outros, e todos nós iríamos perder filhos, maridos, perder muita gente. Além dos soldados, muitas outras pessoas acabaram morrendo nesta guerra, e muitos estragos em todas aquelas cidades. Eles disseram, se nós soubéssemos que era disso que Nossa Senhora estava nos falando, que nós teríamos essa guerra horrível como foi, e que nós teríamos tanta perda, disseram eles, nós teríamos levado muito mais a sério a mensagem de Nossa Senhora. Nós teríamos rezado muito mais. Nós teríamos jejuado, como ela sempre recomendou, muito mais. Nós teríamos deixado o pecado e fugido do pecado muito mais, e nós teríamos buscado a santidade, como ela sempre disse que nós buscássemos a santidade, muito mais, e era lindo ver os habitantes de Medjugorje e os habitantes daquelas regiões ao lado, baterem no peito e dizerem para nós, que íamos do mundo inteiro para lá, que eles estavam arrependidos, porque rezaram sim, jejuaram sim, deixaram o pecado sim, se confessavam com muita frequência,
se confessavam com muita frequência, não queriam pecado na vida deles e buscavam a santidade, todos os dias, sem exceção. A igreja ficava cheia daquelas pessoas que deixavam o trabalho e iam para a igreja paroquial em Medjugorje, para primeiro rezar o rosário. E o cálculo que eles faziam é que, rezando o rosário a partir das 5, a aparição acontecesse durante o último mistério, o mistério glorioso. Até quando chegava a hora da aparição, eles paravam o rosário onde estava, alguém dava o sinal, paravam, depois recomeçavam, de maneira que uns minutinhos antes das 6 terminavam. Veja, rezavam um rosário, rezam ainda até hoje, mas começou desde aquele tempo. Rezavam o rosário todo, e depois começava a missa, e a missa para eles nunca era a missa assim, pequenininha, curtinha, não. A missa era de 1 para 1h30, com pregação todos os dias, porque o povo estava com fome, com sede de Deus, e queria ouvir a palavra de Deus. E os freios franciscanos aí da paróquia de Medjugorje sempre faziam pregação, e boas pregações, até ajudando as pessoas que vinham de outras partes do mundo. Mas veja, não eram apenas as pessoas que vinham em peregrinação, não. A igreja se enchia, e a gente via várias vezes. Nós tivemos a graça de ir a Medjugorje. A Canção Nova fez peregrinações durante os anos de 1990. Nós víamos no semblante que eram pessoas de lá. Elas mesmas depois conversavam e diziam que eram pessoas dali, não tinham vindo de fora, não. E acabada a missa, gente, se expunha o Santíssimo e ainda se fazia adoração. E a adoração tinha todos os dias pelo menos meia hora, e às vezes até se delongava para 1 hora inteira. Veja, eles iam para a igreja às 5, ficavam até às 8, e às vezes ficavam até às 8h30 da noite, todos os dias. Quantos e quantos de nós que vamos para a missa no domingo, e só no domingo, ou no sábado à tarde, para ficar com o domingo livre, e ficamos lá de olho no relógio, né? Quando é que vai acabar essa missa, quando é que o padre vai acabar de falar? Veja, a gente em Medjugorje, todos os dias, eles iam às 5 horas da tarde, ficavam até às 8, de 5 às 8 são 3 horas, que era a hora inteirinha do rosário, a hora e meia inteirinha da missa, e depois pelo menos meia hora, e às vezes se delongava para 1 hora inteira, portanto ia até, quem sabe, 8h30 da noite. Aos sábados ia até às 9 horas. E assim mesmo eles diziam: se nós soubéssemos que era essa catástrofe que caiu sobre a nossa terra, a Iugoslávia, nós teríamos levado muito mais a sério a palavra da nossa mãe. Nós teríamos rezado muito mais, nós teríamos jejuado muito mais, nós teríamos deixado o pecado muito mais, nós teríamos buscado a santidade muito mais, se nós soubéssemos que era assim. Veja, hoje é um dia em que Nossa Senhora volta para nós, para aquela primeira mensagem: eu sou a Rainha da Paz. Meu desejo é que se celebre aqui a festa da paz no dia 25 de junho. Paz, 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 disse Nossa Senhora. Reconciliem-se, o mundo caminha para a catástrofe. Veja, eu quero frisar isso. Nossa Senhora não falou da Iugoslávia, que naquele tempo estava ainda no regime comunista, portanto estava unida. Ela está falando do mundo. O mundo caminha para a catástrofe. Gente, eu não tenho dúvida, Deus deu em Medjugorje e na Iugoslávia uma amostra grátis para o mundo inteiro. Eu vou repetir: Deus deu ao mundo uma amostra grátis ali na Iugoslávia e em Medjugorje, onde Nossa Senhora insistiu com seus filhos, e ela os treinou ali, diante da catástrofe que aconteceu no país deles, para mostrar para nós do mundo o que ela está dizendo: o mundo caminha para a catástrofe.
Então, meus filhos, eu já lhes dei uma demonstração, eu já lhes dei uma amostra grátis lá na Iugoslávia, eu lhes dei uma amostra grátis lá em Medjugorje, e continuo insistindo em Medjugorje, para que vocês se preparem para aquilo que vai acontecer no mundo. Gente, nós não somos profetas de mau agouro, não, e muito menos Nossa Senhora não é uma profetisa de maus agouros, não, ela é mãe, e ela se declara e ela é mesma a rainha da paz, e ela sempre se apresentou muito suave, muito tranquila, mas ao mesmo tempo falando coisas muito sérias, como essa que ela falou já na primeira aparição: o mundo caminha para a catástrofe, e se o mundo quiser a salvação, deve recuperar a paz, mas terá a paz somente se voltar para Deus. Somente terá a paz, só terá a paz se voltar para Deus. Gente, realmente aí está o importante para todos nós. E daí nós entramos de cheio também na palavra de Deus, que eu senti ser a palavra de Deus para nós no dia de hoje. É Nossa Senhora dizendo para nós: suportai, filhos meus, com paciência, o golpe da cólera divina. Fostes perseguidos por vossos inimigos, em breve, porém, assistireis à sua ruína. Deus, e agora, pelos lábios de Nossa Senhora, está nos dizendo isso. Ela nos inspira esperança, mas essa esperança que ela põe no nosso coração é de que depois da catástrofe, depois da perseguição, em breve, porém, assistireis à ruína dos vossos inimigos, e sobre as suas cervizes poreis os pés. Nossa Senhora nos fala de vitória, mas ela fala que antes de acontecer essa vitória, justamente porque nos afastamos de Deus, nós passaremos por grandes dificuldades. E continua dizendo: meus delicados filhos tiveram que andar por ásperos caminhos, acossados qual rebanho roubado pelo inimigo. Veja se não é verdade que nós temos sido roubados pelo inimigo nas coisas mais preciosas que nós temos. Gente, aquilo que o Senhor diz, o próprio Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10 também. É fácil de memorizar, porque João 10, 10, Jesus diz que o ladrão, e nós sabemos muito bem quem é o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. E é isso que eles têm feito nos nossos tempos. Ele tem roubado as coisas mais preciosas que nós temos, tem roubado os nossos filhos e as nossas filhas, tem roubado nas drogas, para as drogas, através das drogas. E quanta família carregando esse fardo pesado, essa dor no coração, de filho, de filha, que entraram para as drogas. O ladrão tem roubado os nossos filhos e filhas para a bebida, e quantos dos nossos filhos bebendo. O ladrão tem roubado os nossos filhos e as nossas filhas para uma vida prostituída. É duro dizer isso, mas para uma vida prostituída, uma vida depravada tantas vezes. Se é duro saber disso dos nossos filhos, mais duro ainda saber disso das nossas filhas. Não apenas as nossas filhas têm ficado grávidas muito cedo e fora do casamento, com 18 anos, com 17 anos, com 16 anos, com 15 anos, com 14 anos, com 13 anos, com 12 anos, até com 11 anos, gente. Nós não estamos reprovando a elas, e muito menos a maternidade delas. A maternidade é sempre uma bênção, o filho é sempre uma bênção, mas não é isso que Deus queria. Na verdade, essas crianças, não podemos dizer outra palavra, porque menina de 12, 13, 14, 15 anos, é menina ainda para ser mãe. Mesmo que tivesse 17 e 18 anos, nas condições de hoje, elas são novas demais para serem mães, ainda mais fora do casamento, muitas vezes tendo que forçar um casamento, improvisar um casamento. Porque
que está acontecendo isso? Porque o ladrão está roubando as coisas mais preciosas que nós temos. Mas independente de gravidez, porque muitas vezes até a própria gravidez acaba sendo uma benção. Não era o que Deus queria, mas a gravidez acaba sendo uma bênção. A criança que vem, o filho, a filha que vem, acaba sendo uma bênção, acaba dando juízo para aquele rapaz, para aquela menina. Mas quantos dos nossos filhos, sem se engravidarem, vivem realmente uma vida leviana, uma vida prostituída? São filhos, são filhas nossas, quanto o pai quanto a mãe, com a mão no coração. Nos finais de semana, sexta-noite, sábado de tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite, porque não sabe o que os seus filhos, o que suas filhas andaram fazendo, estão fazendo. O ladrão está roubando os nossos casamentos. E quantas famílias arruinadas, porque arruinou-se o casamento dos pais. Quantas famílias arruinadas, quantos casamentos abalados e quantos casamentos já desfeitos. O que é tudo isso, gente? É o ladrão roubando as coisas mais preciosas que nós temos. Mas o mais importante, eu sei que filho é muito importante, eu sei que filho é muito importante, eu sei que casamento é muito importante, eu sei que marido é muito importante. Mas mais importante do que isso, o inimigo tem roubado Deus de nós, ou melhor falando, tem nos roubado de Deus. E quantos dos nossos estão longe de Deus? Quanto pai da gente, longe de Deus e não quer saber de Deus. E carregando tudo isso que eu estava falando até agora, pai da gente mais que adultera, pai da gente mais que bebe, pai da gente mais que vive em esquemas de corrupção, pai da gente que vive uma vida leviana, é um bravo, é um estúpido, é um grosseiro, e é pai da gente. Mas não somente pais, quantas mulheres também hoje, que portanto é mãe, vivendo uma vida leviana, com a cabeça cheia daquelas ideias todas, que durante anos, foram sendo colocadas na cabeça e no coração das mulheres, das nossas mães, das esposas, e com essas ideias todas, as ideias todas das músicas que rolam por aí, que são músicas apenas de sensualidade e de amor perdido, amor traído. Quantas e quantas mulheres de cabeça fraca, vivendo uma vida errada, dentro ou fora do casamento, porque algumas acabam rompendo com o próprio casamento, nem é o marido, é ela que rompe, e parte para aventuras. E quantas mulheres que não têm coragem de dar um passo como esse, mas vive dentro de si, dentro do coração, um verdadeiro adultério, pelos pensamentos que tem, pelos desejos que tem, pelas coisas que vivem, impulsionadas ainda agora por novelas. Eu não sei como é que os cristãos continuam assistindo todas as noites, esses envenenamentos, porque gente, não tem outra palavra, é envenenamento gratuito, oferecido em casa, em doses homeopáticas. É como se todas as noites chegasse uma enfermeira lá, com muito jeito, aplicasse em você doses homeopáticas de veneno, claro, sendo dado assim aos pouquinhos, porque isso é verdade, até os piores venenos, sendo dados aos poucos, com doses homeopáticas, envenenam todo o organismo, sem que a gente se aperceba, mas que envenena. Quanta gente envenenada, porque todas as noites entra uma enfermeira na sua casa, e com muito jeito, sem nenhuma dor, pelo contrário, até com um prazer, aplica em você transfusão não de sangue, mas de veneno. Se todos nós hoje temos receio de transfusões de sangue, por causa do perigo de AIDS, quanta gente recebendo algo pior do que AIDS, todas as noites nas suas próprias casas, diante das televisões. Quando é que nós vamos continuar assim? Quando é que vamos continuar sendo sem juízo deste jeito? Diante de todos os apelos que a nossa mãe nos faz,
dizendo que, infelizmente, os meus delicados filhos tiveram que andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado. Meus delicados filhos tiveram que andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Até quando nós vamos suportar que o inimigo continue roubando as coisas mais preciosas que nós temos? Porque veja, aquilo que Nossa Senhora disse na primeira aparição em Medjugorje: o mundo caminha para a catástrofe. Gente, isso ainda não aconteceu. Nós não estamos ainda numa catástrofe, não, embora seja muito doloroso. Catástrofe quer dizer catástrofe, e ela ainda não aconteceu. Mas a gente vê que nós somos pessoas tão fracas, tão levianas, de cabeça tão leviana, que ao invés de escutarmos os apelos da nossa mãe, que já está há 21 anos, falando na nossa cabeça, para ver se isso entra no nosso coração, e a gente, ao invés de viver aquilo que a mãe está mandando viver, a gente continua numa vida leviana. Você que é jovem, você precisa criar juízo nessa sua cabeça. Não espere chegar à catástrofe, não. Veja se os habitantes de Medjugorje e de todas aquelas regiões disseram: se nós soubéssemos que era isso, que seria esse horror que aconteceu à nossa pátria, a Iugoslávia, com essa guerra fratricida tremenda, horrível. Se nós soubéssemos que era isso que ia acontecer, nós teríamos seguido muito mais as palavras da nossa mãe, nós teríamos orado muito mais, nós teríamos jejuado muito mais, nós teríamos deixado o pecado e rompido com o pecado muito mais, e nós teríamos buscado a santidade muito mais, nós teríamos levado muito mais a sério a palavra da nossa mãe. Gente, é preciso, você que é jovem, você precisa receber no coração e levar com muita seriedade as palavras da sua mãe. Você tem que romper com o pecado, você tem que romper com a vida prostituída, você tem que acabar com os namoros indecentes, você tem que acabar com este noivado que é quase um casamento. Você precisa mudar a sua cabeça, você tem que deixar esses filmes, você tem que deixar essas músicas, você tem que deixar essas novelas, você precisa mudar a sua cabeça, você precisa tornar-se um jovem santo, porque há esperança sim. Mas veja, essa esperança tem um preço, porque nós estamos em guerra, e a guerra, a gente não é contra pessoas, não são soldados. Claro, segundo o Senhor mostra, a catástrofe vai ser catástrofe. Agora nós estamos lutando contra inimigos espirituais, que andam ao redor de nós como um leão furioso, procurando a quem devorar. Numa outra mensagem que Nossa Senhora tem aqui, e não vou procurar agora, porque eu tenho que me adiantar nessa pregação, mas ela diz: se vocês não derem ouvidos seriamente às minhas mensagens, vocês ficarão não do lado dos meus, mas do lado dos outros. E disse ela: eu não posso permitir que vocês façam isso. Eu não estou obrigando vocês, eu estou falando como mãe, e é uma característica de Nossa Senhora em Medjugorje, ela nunca obriga nada, ela apenas fala como mãe. Ela diz: eu não quero obrigar vocês e não posso obrigar vocês, mas eu não posso permitir que isso aconteça. Ou vocês ficam do meu lado, daqueles que seguem as minhas mensagens e que lutam ao meu lado para a paz, ou vocês estarão no lado dos outros, e eu posso acrescentar, no lado do outro. De que lado você está? De que lado você está? E na verdade não dá para servir a dois senhores. Você não pode ficar assim, como se houvesse uma coluna no meio. Muitos de nós vivemos como se houvesse uma coluna no meio. Bom, eu não sou mal, não sou nada mal. Mas também eu não vou ser careta, né? Eu não vou ser assim radical desse jeito. Claro, eu tenho que viver a minha sexualidade como os outros jovens vivem, eu tenho que viver o meu namoro como os outros jovens vivem, eu tenho que me divertir como os outros jovens se divertem, eu tenho que assistir às coisas que os outros jovens
do jeito que eles se divertem, eu tenho que assistir às coisas que eles assistem, tenho que escutar as músicas e curtir as músicas que eles curtem, né? Eu tenho que ser um jovem normal, dizem eles, e pensam que é possível haver uma coluna no meio. Eu digo, não, eu não sou tão mal assim não, o padre está exagerando, tal. Mas só que Nossa Senhora mesmo vem dizer, gente, primeiro, que não existe essa coluna no meio, não existe. Na hora que você deixou de estar do lado dela, você infelizmente já caiu do outro lado, e você sabe que para baixo ainda escorrega fácil, e o diabo ainda empurra. Não facilite, não facilite, não facilite. Você está brincando com a sua própria salvação e com a salvação de muitos, porque ninguém de nós é sozinho, ninguém de nós é sozinho. Todos nós estamos ligados a muitas pessoas, e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Você está brincando com a sua própria salvação e a salvação dos seus. Gente, não tem mais meios termos, ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro, ou nós estamos do lado da santidade ou estamos do lado do pecado, ou estamos do lado de Deus ou estamos do lado do ladrão. Não tem meios termos. Quando é que você vai criar juízo nessa sua cabeça e vai abrir o seu coração para as palavras da mãe? Quando é que você vai realmente romper com o pecado e dizer, não peco mais, eu vou parar por aqui? Hoje, o dia de Nossa Senhora Aparecida, eu estou rompendo com o pecado na minha vida, seja ele qual for. Grandes pecados ou pequenos pecados, eu rompo. Se é o meu namoro que está errado, eu rompo hoje. Se é a minha sexualidade que anda errada, eu rompo hoje. Se eu estou pegando o dinheiro dos outros, se eu estou entrando em esquemas de suborno, tirando vantagens, eu rompo hoje. Se é a minha mente pornográfica, se são os meus olhos maliciosos, eu rompo hoje. Se são revistas, se são filmes, se são vídeos, eu rompo hoje. Seja o que for, eu rompo hoje. E em segundo lugar, uma vez rompendo com o pecado hoje, daqui para frente, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. E eu vou assumir um caminho de santidade, ou santo ou nada, ou santo ou nada. Hoje é o dia de você fazer isto, diante da palavra da sua mãe, da minha mãe, da nossa mãe. Eu falei para os jovens, mas você entendeu, você que é adulto, é a mesma coisa para você. Você que é pai de família, você tem uma grande responsabilidade. E em geral, nós homens, deixamos para as mulheres, deixamos para as crianças, deixamos para os velhinhos, deixamos para os doentes o serem de Deus. Não, está tudo errado. Deus quer principalmente os homens. Gente, o cristianismo é principalmente de homens. Jesus chamou homens, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus eram homens. Ele não desprezou as mulheres, não. Mas Jesus chamou homens. Os homens em primeiro lugar precisam ser de Deus, inteiramente de Deus, totalmente de Deus, radicalmente de Deus. É uma mentira, uma terrível mentira, dizer que oração é coisa de mulher e de criança, que igreja é para mulher e para criança. Não, é para nós homens. Haja vista que o Senhor escolheu para ser sacerdotes os homens. Claro, não há nenhuma rejeição às mulheres, elas têm outra missão e a missão delas é linda. Mas Deus fez assim. Nós homens precisamos realmente estar do lado de Deus, estar do lado da nossa mãe. E hoje é um dia para você fazer isso. Hoje é um dia para você romper com o pecado. Hoje é um dia para você dizer não a toda espécie de pecado, a toda situação de pecado. Hoje é um dia para você começar por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar, seja o que for. Mesmo que você esteja em algum vício, você vai precisar dizer, e vai dizer mesmo, graças a Deus, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou beber, por hoje não vou me drogar, por hoje não vou fumar, seja o que for, por hoje não vou me masturbar, seja o que for, por hoje não. E você vai assumir, pela graça de Deus, um caminho de santidade, um caminho de santidade, um caminho de santidade, porque é nesse caminho que a sua mãe quer que você caminhe. Mas você mulher também, especialmente você mulher mãe,
Deus precisa de você, seu marido precisa de você. Seja você já bem andada no seu casamento, ou seja você recém-casada, com meses de casada, com anos, poucos anos de casada. Seu marido precisa de você, seus filhos precisam de você, sua família precisa de você, e precisam de você, de Deus. A mãe é sempre mãe, a mãe é sempre educadora. A mulher ou se torna Maria ou se torna Eva. Não tem meio termo. E saiba, o inimigo quis, o ladrão quis roubar vocês mulheres, roubar vocês mães, roubar vocês esposas e roubar também você, mulher ainda solteira, quem sabe ainda bem jovem. Ele quis roubar você para fazer de você, desculpe, bucha de canhão, para explodir conosco homens. Você não pode permitir isso, porque na verdade o que ele está fazendo, até inspirando você para a sensualidade, para você ser bastante sexy, sedutora. Você pensa até que isso é uma coisa maravilhosa, você se sente assim tão bem com isso tudo, sedutora, seduzindo. Mas na verdade o que ele está fazendo de você é fazer de você bucha de canhão para explodir conosco homens, e explodir com tudo, porque a primeira a explodir é a bucha do canhão. Me desculpe, mas é isso, é essa pouca vergonha que o inimigo está fazendo, e você não pode mais permitir isso, não. Hoje a sua mãe está lhe dizendo: minha filha, preciso de você, porque Deus precisa de você. Preciso da sua santidade de vida, preciso que você rompa com o pecado. Eu preciso de vocês todos, homens e mulheres, solteiros e casados, que vocês rezem, 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 rezem. Filhos, atendam ao meu apelo, rezem, rezem, rezem. O mundo caminha para a catástrofe. Rezem, rezem, rezem. Busquem a santidade, vivam a santidade, e rezando peçam o mais importante, peçam o Espírito Santo. Nossa Senhora insistiu em Medjugorje que nós pedíssemos o principal, que nós pedíssemos o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo que vai realizar tudo em nós. É Ele que vai fazer com que nós rompamos com o pecado. Só a sua vontade é muito pouco. Claro, é preciso uma decisão nossa, mas para essa decisão ser eficaz é preciso o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para a gente manter. Por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Só o Espírito Santo. Claro, é preciso uma decisão diária, mas sem a força do Espírito Santo, nós deixamos depois de uma semana, depois de um mês. É preciso o Espírito Santo. É preciso o Espírito Santo para nós tomarmos um caminho de santidade. E digo, é preciso o Espírito Santo para continuarmos a rezar. Senão a gente reza uma semana, reza um mês e depois não reza mais. Não reza mais com o coração, não reza mais com força, com poder, com devoção, não reza mais com insistência. Então ela manda para cada um de nós: peçam o Espírito Santo, porque o essencial é o Espírito Santo. E quando vocês recebem o Espírito Santo, vocês recebem tudo. Tudo mais virá por consequência. Peça agora. Vai dizendo a Nossa Senhora que você quer realmente fazer isso hoje na sua vida, que você quer pôr um ponto final a um passado, você quer começar tudo de novo, você quer realmente retomar a mensagem dela, você quer que esse mundo tenha paz, mas não somente o mundo tenha paz, que a sua família tenha paz, que você tenha paz, que a sua vida tenha paz. E para isso você diz a ela agora que você quer se voltar seriamente, responsavelmente para Deus, que você quer romper com o pecado, que você quer começar uma vida de santidade. E peça agora o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu estou pedindo, Senhor, que hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil, que o Espírito Santo se derrame, assim como ela estava no cenáculo, e no cenáculo, pela presença dela, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que hoje, agora, aqui, Senhor, o Espírito Santo caia sobre todos nós. Sim, que o Espírito Santo caia sobre toda essa assembleia, que o Espírito Santo caia sobre todos aqueles que vêm, sobre todos aqueles que ouvem agora, Senhor, longe
por esse Brasil, por esse mundo de Deus, e que todos, Senhor, recebam porção dobrada do Espírito Santo, para que esse apelo de mãe aconteça. Orai, orai, orai a Deus. Sim, orai a Deus. Ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo, porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, conceder-vos-á com a libertação eterno regozijo. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Sim, vem Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo, enche a nós pessoalmente Espírito Santo, enche as nossas casas Espírito Santo, enche as nossas famílias Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, renova todas as coisas, renova a nossa vida, renova os casamentos, renova a vida religiosa, renova as nossas famílias, renova as famílias religiosas, renova as nossas comunidades, renova a igreja, renova as nossas paróquias, renova as nossas comunidades, renova Espírito Santo, renova a cada um de nós. Precisamos Espírito Santo, precisamos urgentemente da Tua graça, da Tua ação em nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Renova a face da terra, renova a face do Brasil, renova a face do mundo. Dá-nos juízo, dá-nos atenção, dá-nos responsabilidade. Vem Espírito Santo, queremos ser novos, queremos ser santos. Essas tuas filhas querem ser novas, querem ser santas. Renova Espírito Santo, renova e enche-nos com todos os teus dons e frutifica em nós em todos os seus frutos. Vem Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo, conduz-nos Espírito Santo, leva-nos Espírito Santo. Sim, Maria foi a cheia do Espírito Santo. Mais do que ser a esposa do Espírito Santo, ela foi a cheia do Espírito Santo. E porque cheia do Espírito Santo, ela levou o Espírito Santo, sempre desde a visita a Isabel até o cenáculo. Que hoje a nossa mãe, a padroeira do Brasil, derrame o Espírito Santo sobre nós e derrame o Espírito Santo sobre o Brasil nesse momento importante, nessa hora decisiva para o nosso Brasil. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, vem em nosso socorro. Senhor, vem em nosso auxílio. Que levemos a sério a palavra da mãe e rezemos, que lutemos pela paz, que consigamos a paz e que o mal se afaste. Sim, que pela intercessão de Nossa Senhora, a pátria brasileira, seguindo os caminhos de Deus, fiel à sua tradição católica, fiel a Deus, fiel aos seus mandamentos, que a nação brasileira, cheia do Espírito Santo, seja para o mundo celeiro de alimentos, e celeiro de espiritualidade, celeiros de graça, celeiros de bênção, celeiros de Deus. Que assim seja, nosso Senhor e nosso Deus. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Peça, ergue os braços, diz ao Senhor: vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos. Ergue os seus braços e com as suas palavras peça o Espírito Santo para a sua casa, o Espírito Santo para a sua família, o Espírito Santo para as suas lutas. Peça com as suas palavras para todas as suas necessidades. Vinde Espírito Santo sobre o meu olhar, vinde Espírito Santo sobre o meu falar, vinde Espírito Santo sobre o meu ouvir, vinde Espírito Santo sobre a minha mentalidade. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor sobre os meus sentimentos, sobre o meu coração.
Vem Espírito Santo, muda meus hábitos. Vem Espírito Santo, muda minha coragem. Vem Espírito Santo, muda minha decisão. Vem Espírito Santo, encoraja-me. Vem Espírito Santo, abala-me. Vem Espírito Santo, converte-me. Vem Espírito Santo, muda minha maneira de pensar. Vem Espírito Santo, abre os nossos olhos. Vem Espírito Santo, abre os olhos do povo de Deus. Vem Espírito Santo, conscientiza-nos. Vem Espírito Santo, tira toda a nossa cegueira, tira toda a nossa surdez. Vem Espírito Santo, tira toda a nossa indiferença. Vem Espírito Santo, lava-nos. Vem Espírito Santo, lava-nos. Vem Espírito Santo, lava-nos, batiza-nos. Sim, Senhor, tira toda a poeira que está sobre o teu povo, toda a cegueira que está sobre o teu povo, todo o sono que está sobre o teu povo, toda a dormência, toda a indiferença. Vem Senhor, vem em minha casa, em meu coração. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos. Vem sobre nós e nossos filhos. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem Senhor e renova a face da terra. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela. Levanta suas mãos, seus braços. Uma pregação como essa pede a nós um momento de intercessão, especialmente se você se sente assim abatido, se você se sente assim adormecido, se você se sente assim sem coragem para rezar, se você se sente desanimado. Comece por você. Estenda seus braços, vamos começar. Solta a tua voz, peça sobre a sua realidade, sobre o seu abatimento. Vamos pedir. Nossa Senhora é a onipotência suplicante, ela pode interceder por nós de maneira especial. Mãe, nós queremos pedir pela tua intercessão, Mãe, primeiro para cada um de nós, para cada um daqueles que nos acompanham em casa, Mãe. Nós queremos pedir nesse momento, fazer uma grande intercessão. Levanta a tua voz, clame aos céus. Nós queremos clamar, Mãe, pela tua intercessão poderosa, Mãe. Tira-nos do sono, tira-me do sono, tira-me, Mãe, da indiferença, da preguiça, tira-me, Mãe, do comodismo. Aqueles que estão acomodados nas novelas, aqueles que estão acomodados, Mãe, nas TVs, horas e horas e horas e horas de TV, aqueles que estão acomodados, Mãe, na cervejinha, nos bares, nas lanchonetes, que não sabem viver sem as lanchonetes. Ó, Mãe, nós pedimos, tira os jovens, tira, Mãe. Peça agora por os jovens das nossas casas, acomodados só na farra, acomodados só na agitação, acomodados só nas saídas, nas praças, nos barezinhos, nas boates, que só pensam no agito, que só pensam nas coisas fúteis. Mãe, nós estamos clamando pelo povo, nós, famílias cristãs. Eu como pai peço pelas minhas filhas, eu como pai peço pelos filhos, eu como pai cristão peço pelos jovens cristãos, os jovens que estão nascendo nas famílias cristãs. Mãe, nós pedimos a graça do Espírito Santo para a nossa juventude, que a nossa juventude seja semente para outras juventudes
juventude, para toda a juventude, para os jovens do mundo. Nós pedimos, Mãe, nós pedimos como famílias cristãs, que cada pai seja pai, que cada pai seja forte, que cada pai seja guerreiro, sem perder a doçura, sem perder a docilidade a Deus. Nós pedimos, Mãe, que cada pai seja um novo José, um novo São José, temente a Deus, firmado em Deus, que ouve os céus, que clama aos céus, que pede auxílio dos anjos. Nós pedimos, Mãe, que cada mãe cristã seja outra Maria dócil ao céu, que busque as respostas do céu, que busque a sabedoria que vem do céu. Nós pedimos, Espírito Santo, capacita os casais, capacita os pais, capacita as mães. Nós pedimos, Espírito Santo, capacita os jovens cristãos, capacita as nossas famílias, capacita nossas comunidades. Levanta suas mãos agora e peça pela sua comunidade, peça pelo seu grupo de oração na mornidão, os grupos que estão na mornidão, os grupos que não sabem mais orar em línguas, os grupos que têm medo do Espírito Santo. Chega de medo do Espírito Santo, chega de medo da oração, chega de medo dos dons. Levanta sua mão e peça. Mãe, nós pedimos pelo nosso grupo de oração, os nossos grupos que ainda estão acomodados. Mãe, nós pedimos a tua intercessão nesse momento para as nossas comunidades atoladas, as nossas comunidades adormecidas, as nossas comunidades cheias de estruturas e órgãos e administrações, e não colocam a mão na massa, não colocam o joelho no chão. Mãe, nós pedimos a graça do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem e renova a face da terra, renova a face das nossas famílias, renova a face das nossas comunidades. Nós pedimos, ó Espírito Santo, pelos nossos padres, os nossos párocos, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos. Levanta bem alta a sua mão, peça pela sua cidade, peça pela sua cidade. Oremos, irmãos, pelas nossas cidades. Sim, ó Mãe, assim como aconteceu naquele pequeno lugarejo, aquela pequena Medjugorje, aquela pequenina cidade, uma cidade de talvez 10 mil habitantes, uma aldeia, uma pequena aldeia. Nós pedimos, Mãe, pela nossa cidade. Diga a Nossa Senhora qual é o nome da sua cidade. Mãe, nós pedimos a graça do Espírito Santo sobre Resende. Diga o nome da sua cidade natal. Nós pedimos, Mãe, a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo renova a face da minha cidade. Ó Espírito Santo, renova as comunidades da minha cidade. Nós pedimos, Espírito Santo, ergue o seu braço. Hoje é dia da padroeira do Brasil. Peça o Espírito Santo para toda a nação brasileira. Nós pedimos, Senhor, renova a face do Brasil. Nós pedimos pelas eleições, nós pedimos para o povo que não tem rezado, nós pedimos para aqueles que estão lá no extremo norte do Brasil, nós pedimos para o estado do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, nós pedimos para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, para Sergipe. Nós pedimos também, Senhor, para Porto Alegre, Santa Catarina, Rio, São Paulo, Minas, Belo Horizonte. Nós pedimos para cada cidade. Nós pedimos, Senhor, para o Rio de Janeiro. Nós pedimos para o Mato Grosso. Nós pedimos para Brasília. Renova, Senhor, a face do Brasil. Renova, Senhor, a face do Brasil. Renova, Senhor. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Peça, clame. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso Brasil. Vem, Espírito. Levanta bem alto a sua mão e a sua voz. Isso. Ora, povo de Deus. Ora, povo de Deus, sem medo. Ergue o seu clamor aos céus.
Coloque as suas mãos assim. Você vai receber essa bênção. Vamos pedir ao Padre que nos abençoe. Mas a bênção de quem quer mudar. Eu me responsabilizo pela minha casa. Na minha casa, eu serei uma fonte de oração para a minha casa. Estenda a sua mão, pedindo essa graça, que você seja fonte de vida. Fonte de vida gerada pela oração, aonde você está. Primeiro lugar na sua casa, depois na sua comunidade, depois na sua cidade, depois para o Brasil, você em casa. Que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça e que por essa bênção venha o renascer de um povo de oração. Essa é justamente a bênção que Deus quer nos dar pelas mãos de Nossa Senhora hoje. Filhos, atendam ao meu apelo, rezem, rezem, rezem. Sim, Senhor, derrama agora sobre esse teu povo e confirma, Senhor, e sela nesse teu povo um dom de oração. Sim, Senhor, eu peço mesmo um batismo na oração. O Senhor que derramou sobre nós o Espírito Santo, batiza-nos, Senhor, com o dom da oração. Que nós rezemos, Senhor, com o coração, que nós rezemos com o nosso ser inteiro, mesmo não sabendo rezar, que nós rezemos com o nosso ser inteiro, porque não são as palavras, é o coração, é o sentimento, é o desejo, é o arrojo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, concede que mesmo não sabendo rezar, que nós rezemos como Tu queres que nós rezemos, e para isso, Senhor, batiza-nos agora com o dom da oração. Pedimos isso pela intercessão daquela que nos diz: filhos, atendam ao meu apelo, rezem, rezem, rezem. Tanto quanto ela disse paz, 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 ela diz rezem, rezem, rezem. Sela, Senhor, esses teus filhos com um batismo na oração, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir para valer. Amém.